Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé. Pastor Clésio Omar estará orando, apresentando o ministrante da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, Pai, muito obrigado, Papai amado, por essa rica oportunidade que o Senhor está nos concedendo, Senhor, por estar na Tua casa nesta noite, Pai. Pai, fala conosco, assim como o Senhor já tem falado, Pai, nesta noite. Pai, continua conosco, Pai, que nós possamos, Senhor, aprender, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Pai, neste momento, Papai amado, eu te apresento, Papai amado, o Teu Filho, Papai amado, que vai ser o canal de bênção nesta noite. Pai, que Ele possa, meu Deus, nos ensinar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui entendido da Tua palavra, Pai. Pai, usa, Pai, o Teu Filho, assim como o Senhor tem usado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Amém. A paz do Senhor. Poder se sentar. Graças a Deus que estamos aqui nesta terça-feira, depois de uma festa, né? Hoje está com 15 dias que nós não tratamos sobre o nosso tema, né? Há 15 dias atrás nós tivemos a AGO e terça-feira passada o pastor Alain foi quem trouxe a mensagem. E os dirigentes ficam assim um pouco perdidos com as agendas, né? Foi o que aconteceu hoje. Mas isso acontece mesmo, né? E graças a Deus que nós estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo do Sermão do Monte. E hoje nós vamos entrar no capítulo 6 e vamos falar sobre o cuidado que se deve ter com a ostentação. Vamos lá, irmão Tiago? Peço à igreja de pé para nós lermos juntos. Eu acho que precisa não, né? Vamos lá, irmão Tiago. Os irmãos estão enxergando bem? Tá? Pastor, apaga só essas lâmpadas de trás. Eu acho que é o primeiro L aí. Primeiro L. Isso. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Os irmãos... Vamos lá? E abrindo a boca os ensinava, dizendo. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes visto por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Amém? Podeis sentar. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 6 e falando sobre o perigo da ostentação, o cuidado que nós devemos ter com a ostentação. Às vezes você pensa, mas nós somos tão humildes, né? Mas, infelizmente, amados, até as mensagens que a gente ouve ultimamente, elas não são mais cristocêntricas, são mensagens de, como se diz, são mensagens de motivação, né, pessoal, de alta confiança, de alta ajuda, mas nós precisamos ter cuidado com isso, porque muitos dos hinos que se cantam hoje também são hinos de mensagem de alta ajuda. E o Senhor Jesus, Ele veio
para nos ajudar, mas também nos alertar contra o egoísmo. O que é o egoísmo? É eu pensar primeiro em mim, depois em mim, outra vez em mim, e ter Deus como meu capacho, que a maioria das vezes que a gente ouve é isto. Eu vou jejuar, vou orar para Deus fazer isso. Com quem a gente compra a Deus com oração e com jejum. Eu vou entregar meu dízimo para Deus me abençoar. São coisas que há dentro de nós e que, se a gente não estiver alerta, vai internalizando de uma maneira tão sutil que a gente não sente. Quando a gente vê, a gente já está desse jeito, tendo Deus como nosso empregado. E não é assim. Nos tempos em que Jesus esteve em Israel e que Jesus ensinava, os judeus, os líderes religiosos, eram praticantes da esmola, da caridade, de doar, porque eles acreditavam que ao ajudar alguém, a dar esmola para alguém, eles estavam se credenciando a serem perdoados por Deus. Se você pegar uma Bíblia católica, lá tem um livro chamado Tobias, e se você abrir no capítulo 4 e ler o versículo 3 e 4, você vai ver que ele dá esse embasamento. Tobias foi um judeu que viveu antes de Cristo, e é um dos livros apócrifos que está na Bíblia católica. E na época de Jesus, eles acreditavam assim. Nós vamos estudar, segundo a visão de Jesus, o que temos para nós esta noite. Vamos lá, irmão Tiago? O Senhor Jesus quer que os homens compartilhem de sua preocupação pela consciência de um Deus vivo que opera neles. O que Jesus quer? Qual o desejo de Jesus? E quando nós falamos sobre o desejo de Jesus, nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Ele quer que nós tenhamos a consciência, pode ficar lá, que nós tenhamos a consciência que Deus é um Deus vivo e que Ele opera em nós. Os irmãos estão entendendo? É preciso que nós tenhamos essa consciência que esse Deus vivo opera em nós. Quer dizer que Ele está conosco, que tudo que nós fazemos, Ele sabe. Mas o melhor ainda, Ele conhece a intenção. O escritor do Salmo 139 diz que antes que as palavras chegam à nossa boca, o Senhor já as conhece. Então, é isso que Jesus quer que eu e você tenhamos consciência, ou conhecimento, que sejamos sabedores que Deus está operando em nós, que Deus está convivendo conosco, que Ele conhece o nosso pensamento, o nosso agir. Não adianta pensarmos que vamos comprar Deus ou enganá-lo. Ninguém faz isto. Ninguém consegue fazer isto. O perigo da ostentação é cegar o homem e a mulher até certo ponto que eles chegam a pensar que eles podem enganar a Deus. E isso não é novo. Isso aconteceu com Adão e Eva. O que eles fizeram? Se esconderam de Deus. Alguém esconde de Deus? Mas vejo tanto que o pecado é cruel. Ele cega o homem.
aquele primeiro homem, aquela primeira mulher, que tinha encontro diário com Deus, conversavam com Deus, conheceram a Deus melhor do que qualquer outro ser humano, a não ser Jesus. Quando pecam, primeira coisa, vamos esconder de Deus. Então tem muita gente assim, pensando que esconde de Deus. Deus conhece as nossas intenções. Vamos lá, irmão Tiago. A igreja deve ser liberta da ostentação que imperava no farisaísmo, aceitar a lei da conduta cristã e buscar a espiritualidade genuína. A igreja não pode ser refém do farisaísmo. Eu faço, eu sou bom, ninguém faz como eu tenho coragem de fazer, eu tenho força para fazer. Isso é o mesmo que tocar trombetas. Os fariseus faziam isto e tornavam isso notório para receber aplausos dos homens e os homens tê-los como santos. E os homens respeitá-los como homens de Deus. Quantas pessoas são assim? Hoje nós vamos falar sobre a ajuda, sobre a esmola. Mas na próxima terça-feira, se Jesus não tiver voltado ainda, nós iremos falar sobre a oração, que muitas pessoas também ostentam. A gente tem que ter cuidado, amados, porque a ostentação não está só no dar, no doar. A ostentação está em como nós tratamos a nossa comunhão com Deus e em como nós nos apresentamos aos homens e à igreja de Deus. Porque até uma santidade, entre aspas, pode ser uma ostentação, que era o que os fariseus faziam. Ostentar o meu saber, o meu conhecimento. Essa ostentação é um perigo para todos os homens, e principalmente para o homem de Deus, a mulher de Deus. E quando falamos assim, nós estamos falando para todos os membros da igreja do Senhor Jesus. Porque ela nos faz sentir como se a gente fosse alguém. Mas na realidade nós somos dependentes de Deus. E Deus nos conhece e está conosco. Todos os dias, todos os momentos. É como diz um certo provérbio: numa noite negra, em cima de uma pedra negra, duas formigas negras, Deus as vê. Nada se oculta aos olhos de Deus. A gente pode ter o pecado de estimação que for, mas Deus vê. Um dia seremos julgados. Feliz daqueles que forem ao tribunal de Cristo. Versículo 1: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por eles. Para os fariseus, a religião não era motivo de glorificar a Deus, e não tinha por objetivo dar bom exemplo aos outros. Assim, destacavam-se por profundo egoísmo. Seus objetivos eram alcançados ao serem reconhecidos pelos homens. Veja, amados, quando a igreja se preocupa em mostrar suas boas obras para serem reconhecidos ou para ser reconhecida pela sociedade, é o perigo da ostentação.
E a gente tem exemplo de muitas religiões que elas fazem disso uma batalha. Religião cristã, religião não cristã. Às vezes cobram das igrejas que não fazem, porque querem que aquilo que você faz seja visto para ser aplaudido pelos homens. A intenção de ser aplaudido pelos homens também é a mesma intenção de granjear, de atrair patrocinadores. E esse não é o objetivo. Os fariseus, eles não tinham a religião como um motivo para glorificar a Deus. O objetivo era dar bom exemplo aos outros. Veja aqui como as coisas são perigosas. Nós devemos ou não devemos dar bons exemplos? Nós somos chamados a sermos bons exemplos ou não somos chamados? Somos. Faz parte da nossa missão. Mas não é esse o motivo pelo qual nós devemos nos apresentar aos homens. Devemos dar bom exemplo sendo adoradores de Deus. O motivo de sermos bom exemplo é mostrarmos aos homens que há um Deus que opera em nós. Os irmãos estão entendendo? Que não era o caso dos fariseus. Eles queriam serem aplaudidos e reconhecidos, até como homens santos ou homens de Deus. Mas o objetivo mesmo era alcançar aqui os aplausos que a multidão dava. Você já prestou atenção? Porque muitas pessoas gostam de certos dons que atraem aplausos. Por exemplo, dom de profecia, que é um dom muito vasto, muito bonito, e que a igreja deve ter. E todos os cultos a igreja tem profecia, que quando você ensina e profere a palavra de Deus, é uma profecia. O dom de cura. Tem gente que anda atrás de endemoniado para expulsar demônio, para poder, com isso, serem reconhecidos. É por isso que Jesus disse, nós vamos chegar lá no capítulo 7, que naquele dia alguém vai dizer, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Ele vai dizer o quê? Cai fora, que eu não vos conheço. É função de um homem de Deus orar por alguém, Jesus curar? Muitas vezes nós oramos, Jesus curamos. Ou não é? É função de um homem de Deus, quando encontrar com o endemoniado, expulsar o demônio ir embora? Ou não é? Mas não é isso que deve ser o objetivo da nossa vida. Os irmãos estão entendendo? O objetivo da nossa vida é mostrar que Deus opera em nós para que Ele seja glorificado pelas nossas atitudes. Amém? Quando nós desviamos a atenção de Deus para nós, recebemos a nossa recompensa aqui. E nós não devemos receber a nossa recompensa aqui. A nossa recompensa deve ser depositada na glória. Os pastores antigos, você não podia nem dizer para esse pastor, mas que mensagem é essa de hoje, que ele mandava a gente se converter. Não era? Eles não queriam ser elogiados. Por quê? Com esse cuidado. Com esse cuidado. Mas quando eu prego um sermão, para que alguém saiba e tenha conhecimento do meu conhecimento, da minha sabedoria, e ficar encantado comigo, eu estou sendo um fariseu. Os irmãos estão entendendo?
Ninguém deve vir ao púlpito ou pegar esse microfone para cantar, para mostrar o que sabe, e nem para pregar para mostrar o que sabe, mas para mostrar o Deus que é vivo e que opera em nós. Amém? Vamos lá, irmão Tiago. A segunda parte do versículo 1. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Jesus mostra que o reino de Deus a ser estabelecido não favorece a ostentação religiosa. O que Jesus está dizendo? Que o reino de Deus, ele não oferece, ou ele não estabelece e nem favorece a ostentação. O que é ostentação? É você mostrar o que tem, o que sabe, o que você acha que é além dos outros. O reino de Deus não favorece esse entendimento. Nós estamos vivendo uma época em que há uma grande disputa entre títulos de igreja, entre títulos de ministério. A igreja boa é essa, porque essa igreja é boa, porque ela faz isso, faz aquilo. A minha igreja faz isso, faz aquilo. A minha igreja tem tantas congregações. A minha igreja tem tantos. Tem ou não tem? Está faltando igual, está quase igual feira livre. Vem para cá, está igual um banqueiro de feira livre. Mas a igreja, o reino de Deus, não ostenta isso, não favorece esse tipo de coisa. Nós devemos pedir misericórdia a Deus para não sermos atingidos por isto. Porque a demanda é grande, né, pastor Almir? A disputa é grande. Mas Jesus veio como Jesus, calçando como seus discípulos calçavam, vestindo como seus discípulos vestiam, falando uma linguagem que o povo entendia e compreendia. E o que aconteceu? O mundo hoje, a história do mundo é dividida antes e depois dele. Ninguém na terra foi tão humilde quanto Jesus. E ninguém faz tanto milagre como ele faz. Eu e você somos chamados para sermos iguais a ele. E você sabe por que somos chamados? Porque ele sabe que nós podemos ser. É só esforçarmos. É a renúncia que nós precisamos ter. Mas há uma luta muito grande dentro de nós de sermos reconhecidos, de sermos admirados, de sermos amados. E esquecemos que o mais importante é deixar aparecer em nós um Deus vivo que opera em nós. O galardão oferecido pelo reino do Messias é diferente, pois o ato religioso não tem valor quando praticado com objetivo errado. Amados, o apóstolo Paulo, me parece falando aos Coríntios, é lá no capítulo 3 que ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, não é? Ainda que eu oferecesse o meu corpo e eu não tivesse, é no 1 Coríntios capítulo 13, nada disto, é segundo? É 1 Coríntios 13? Se não for o 13 é no segundo, mas não dos dois. Aí, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu posso ser caridoso a ponto de doar tudo o que eu tenho, mas se eu não tiver amor, nada disto tem valor. É o que Jesus está ensinando aqui. Os irmãos estão entendendo?
que os principais dos fariseus tinham dificuldade de entender, ou gostariam de entender errado. Porque tem gente que gosta de entender errado. Eu já vi gente dizer assim, não, realmente a Bíblia está dizendo assim, mas eu penso assim. Então vai no seu pensamento. Vocês já ouviram alguém dizer assim? O que nós devemos ter em mente é que o Senhor não favorece esse tipo de pessoa e nem esse tipo de igreja. Porque a igreja, o objetivo da igreja deve ser o de glorificar a Deus. Amém?